Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao Animes 25. Já chega se inscrevendo no canal e dando um like no vídeo. Dos mesmos criadores de Death Note, Platinum End estreou e aqui nesse vídeo eu irei falar desse anime que antes mesmo de estrear já era criticado por muitos. Bom, Platinum End já começa mostrando o nosso protagonista se formando do que seria um ensino fundamental aqui para nós. E após ele sair da escola, ele vai até um edifício para se jogar dele. Entretanto, enquanto ele estava caindo, ele acaba sendo salvo por um anjo. Então, nosso protagonista fica surpreso com tudo que aconteceu, mas ele diz pro anjo soltar ele, pois ele quer morrer, ele não sente mais nenhuma vontade de viver. Só que o anjo não faz isso e acaba levando para outro lugar, então eles conversam e acabam falando sobre felicidade. Mais adiante nessa conversa, o anjo acaba fazendo meio que uma proposta para ele, perguntando o que ele quer: asas para ter liberdade ou uma flecha para poder ser amado por todos. Então, liberdade ou amor, qual escolhe? Ele, já tinha acabado, como uma pessoa que tinha acabado de desistir da vida, não ligava mais para essas duas coisas, então ele acaba meio que falando por falar que quer ambas as coisas. E para a surpresa dele, o anjo lhe dá as duas coisas. Após recebê-las, ele acaba saindo voando por aí. E enquanto ele voa pelo céu sozinho, ele começa a sentir de volta os seus sentimentos, suas emoções, que há muito tempo ele não sentia. Afinal, quando ele ainda era criança, ele acabou por perder seus pais. Após voar por um tempo, ele para em um lugar, então, pouco tempo depois, o anjo chega naquele lugar e eles começam a conversar novamente. E o anjo lhe diz que com aquelas asas ele seria tão rápido que os olhos humanos não conseguem ver e poderia roubar aquilo que ele quisesse. E com as flechas ele poderia controlar o coração das pessoas, ou seja, com a habilidade das asas e a da flecha, ele poderia ter praticamente tudo aquilo que ele quisesse. Então eles questionam se aquele anjo de fato não é o demônio. Então o anjo diz que demônios não existem e talvez eles só existam dentro das próprias pessoas. E é nessa parte que vem uma bomba. Talvez a parte mais inesperada desse episódio que ninguém esperava. O anjo revela que os tios do protagonista que armaram a morte dos pais dele e seu irmão. Tudo isso por dinheiro. Já que a tia dele, a irmã do pai dele, iria receber uma herança do pai deles, no caso o avô do nosso protagonista. E eles queriam dinheiro todo para ele, então armaram para matar a família dele. Ele não acredita nisso no início, então o anjo fala: por que você não usa as flechas para saber a verdade? Então ele retorna para casa, já que ele foi adotado pelos tios. Ele está morando com os tios nesse momento. E lá ele vê sua tia assistindo, sentada no sofá, mexendo no celular. Então ele usa a flecha nela e pergunta para ele se ela tinha matado os pais dele. Então ela revela todo o plano, que o marido dela, no caso o tio do nosso protagonista, foi quem planejou tudo para ficar com todo o dinheiro. Nosso protagonista fica chocado com essa revelação inusitada, já que os tios sempre o trataram muito mal e ele ficava se perguntando o porquê daquilo tudo. Bom, o tio acaba entrando no recinto nessa hora, então os tios, a tia e o tio, começam a brigar entre si, uma trocação de força, enquanto nosso protagonista fica lá parado olhando aquilo, refletindo sobre a verdade que ele acabava de receber, até que em um determinado momento ele diz que seria melhor se ambos morressem. Após isso, a tia do protagonista pega uma faca e se mata na frente deles.
Ele não entende por que aquilo aconteceu, então o anjo lhe explica que por ele ter dito que seria melhor que eles morressem e por estar sob os efeitos da flecha que a deixaram apaixonada por ele, ela amava tanto ele naquele momento que se matou por ele. Nosso protagonista não reflete sobre tudo aquilo. A princípio ele não acredita na morte da tia, tanto que pensa em chamar uma ambulância, só que já era tarde. Poucos tempos depois aparece um anjo, meio que levando a alma da tia dele do seu corpo. Após tudo isso tem um pulo de alguns dias e nosso protagonista ele apenas usou a flecha mais uma vez para ficar se hospedado em um hotel. E nesse momento ele havia decidido por viver para ser feliz por toda a sua família que já havia partido. Nesse hotel o anjo relembra que ele pode usar as habilidades dele para conquistar as coisas que ele quer, só que ele não acha isso correto. Afinal, o bem dele poderia prejudicar outras pessoas. E ele queria ganhar dinheiro de uma forma mais justa, sem ficar se utilizando da habilidade. Afinal, ele já estava hospedado naquele hotel de forma gratuita através da sua habilidade. O anjo então sugere que ele mate o tio e os filhos dele, no caso seus primos, para que ele possa receber o dinheiro. Afinal, na teoria, ele tem direito a parte daquele dinheiro. Ele fica chocado com isso e se questiona novamente se é realmente um anjo que está ali com ele. O anjo fala da flecha branca, que é a flecha da eutanásia, onde mata qualquer um na hora. Após isso, o anjo relembra. O anjo então se lembra de um detalhe importante que não havia contado ainda. Que existem outras pessoas com habilidades similares a dele, no caso mais 13 pessoas no mundo, e que um deles será escolhido como o próximo Deus. O que deixa o nosso protagonista surpreso e ele meio que percebe que está numa situação complicada agora. Afinal, ele acabou se envolvendo numa disputa para ser Deus, sendo que ele acabara de decidir que só queria ter uma vida comum, no caso uma felicidade comum. Então ele saiu de alguém que desejava a morte, só queria morrer, afinal não tinha mais nada, para alguém que queria ter uma felicidade comum. No fim do episódio mostra essas pessoas com habilidades similares a deles, que dá o gancho para o episódio seguinte, revelando aquele que certamente será o oponente do nosso protagonista nessa disputa, pelo menos o primeiro oponente dele. Bom, sobre a animação, ela está muito bonita e bem feita. O plot da história tem tudo para ser bem interessante. O protagonista, que era alguém que tinha decidido não viver e depois de descobrir tudo, de receber as habilidades e de ver a morte na sua frente, ele passa a alguém que decide viver para conquistar uma felicidade simples por todos aqueles que já se foram. Isso pode acabar esse estilo de protagonista, o que ele era no início, o que ele está começando a se tornar agora. Essa pequena mudança dele já pode acabar fazendo que algumas pessoas se identifiquem com ele, se toquem, se vejam de alguma forma nele. Bom, agora é aguardar pelo próximo episódio para saber o que vem por aí. Aqui vai um aviso para aqueles que não conhecem essa obra. No caso, ela é a adaptação de um mangá que já foi finalizado e o final desse mangá foi criticado de forma negativa por parte dos leitores, por grande parte dos leitores. Não vou falar exatamente o que acontece no final para os mimizentos anti-spoilers não reclamarem, mas boa parte das pessoas que leram até o final, por conta do final ser o que foi, acabaram por dizer que a obra acaba sendo uma grande perca de tempo. Ou seja, por tudo que eles leram, do capítulo 1 até o capítulo final, tudo isso que aconteceu nessa história para eles, com o final que a obra teve, acabou sendo uma grande perca de tempo. Era como se
nada tivesse acontecido, nada tivesse mudado, era melhor não ter nada. Então, estão avisados. Continue vendo anime por sua conta e risco. Eu vou continuar vendo porque, mesmo sabendo do final, aliás, eu não li o mangá, eu não achei esse final tão ruim assim. É claro, pode ser por eu não ter nenhuma ligação, não me sentir envolvido com a obra. Afinal, eu a vi agora nesse primeiro episódio, ou seja, eu não tenho nenhuma ligação com a obra, ou seja, por não ter nenhuma ligação, eu não tenho nenhum tipo de sentimento para com ela, ao menos ainda. Se o final do mangá for o mesmo do anime, eu posso acabar tendo a mesma opinião, ou talvez não. Mas é claro, é sempre aquela esperança de que no anime eles modifiquem o final da obra, o que é bastante plausível. Mas somente ao final de tudo saberemos se vão mudar ou não vão mudar, se vão omitir coisas ou se vão mostrar tudo. Se gostou do vídeo, dá o like, se não gostou, dá o dislike, mas não deixe de se inscrever no canal. Bye, até a próxima!